A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Para vocês todos, eu cumprimento mais uma vez com a graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala, onde nós procuramos dar aqui uma ênfase total à Escritura Sagrada. A Bíblia Sagrada é que tem a última palavra, sobretudo, na verdade, não é nem em termos religiosos, mas a última palavra em tudo aqui nesse mundo, é a Bíblia Sagrada. E então, se vocês são bem-vindos mais uma vez, com toda a sua família, seus familiares, e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e as nossas vidas aqui também. Bem, nós estamos hoje para compartilhar com vocês nosso episódio 33. Nós vamos discorrer agora sobre um tema que trata sobre a Reforma Protestante. Bom, deixa eu dar início aqui antes de falar o nosso tema. No dia 31 de outubro agora passado, há 3 dias atrás, 31 de outubro é comemorada a Reforma Protestante e, no caso agora de 2025, a data comemorativa da Reforma Protestante nos seus 508 anos que foi dada a Reforma. A Reforma, feita principalmente por Martinho Lutero, foi uma bênção. Aliás, a Reforma continua sendo uma bênção maravilhosa, apesar de ter sido só no ambiente europeu, mas ela tem validade por todo mundo, por toda a face da terra. E Lutero foi muito usado por Deus, uma graça maravilhosa que ele recebeu, foi muito corajoso também, Deus deu graça para ele, coragem, por causa de tantas coisas que ele tinha visto já, depois da sua conversão pela palavra de Deus, baseado na carta aos Romanos, e tantas coisas que ele via lá no catolicismo romano, que ele chegou um tempo que não foi possível mais de suportar as coisas todas que aconteciam lá fora das Escrituras Sagradas. Então ele, no dia 31 de outubro de 1517, portanto há 508 anos atrás, ele fixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses, e ele pôs essas teses fixadas lá, com o intuito de divulgar aquilo que ele estava questionando e para que se discutisse a respeito disso. Então, tomou uma proporção muito grande e chegou então, no caso, a ser divulgada, ser estudada, ser questionada até por muitas vezes, mas ela chegou no mundo inteiro, nos 5 continentes. Bem, então o tema da nossa palestra aqui hoje, do nosso estudo, da nossa conversa aqui hoje, ela reflete alguma coisa que eu imagino assim que não esteja tão dentro assim da Reforma Protestante, mas está dentro assim do questionamento que a Reforma Protestante fez no papado. Então, o nosso tema hoje é a cruel doutrina da salvação de Calvino. A cruel doutrina da salvação de Calvino. Bem, a reforma, então, conforme eu disse antes,
foi algo assim extraordinário. Então, foi motivo, assim, quer dizer, foi um instrumento nas mãos de Deus, foi e é ainda um instrumento nas mãos de Deus, para provocar um retorno da igreja, de uma maneira geral, para a palavra de Deus. E então, de lá para cá, tantas coisas aconteceram. Mas nós, estudando muitas coisas a respeito da reforma e a respeito da palavra de Deus e do que foi proposto lá quando Lutero colocou as suas 95 teses lá na capela, na porta da capela lá de Wittenberg, muitos estudos foram feitos, ainda continuam sendo feitos, e depois daquele tempo mesmo, mais ou menos em uns 100 anos, mais ou menos, aí depois de que Lutero colocou suas 95 teses em discussão, então já partiu um tanto assim, um certo tempo depois, e nós vamos mais nos fixar aqui, lá pelo ano de mais ou menos assim de 1618, 1620, por aí. Então, muitas ideias, muitas discussões, muitos estudos bíblicos já tinham sido feitos, e por isso várias ideias foram surgindo. Então, com a reforma, ela tratava o quê? Ela tratava de uma necessidade de um retorno para a palavra de Deus, de tudo aquilo que estava acontecendo em Roma, no papado de Roma. E hoje, nós temos aí uma série de discussões, são muitas discussões, muitos debates que são feitos aí entre os arminianos e os calvinistas, né? Entre a Bíblia e o que diz a respeito das Escrituras Sagradas e da teologia que foi desenvolvida naquele tempo para cá, e em contraste com a Bíblia. Então, o que é Bíblia, o que não é, o que está contra, o que está a favor. Então, nós vamos falar um pouco aqui neste dia sobre, então, algumas verdades que a Bíblia traz e que, no caso nosso aqui, que nós entendemos, é mais ligado aí quer dizer, já praticamente um pouquinho mais além do início da reforma, já 101 anos, 102 anos por aí. Então, quando a reforma iniciou, ela iniciou com uma volta, então, como eu disse antes, de tudo que se passava, uma volta à Bíblia, para que a Bíblia continuasse regendo tudo aquilo que girava em torno, ou dentro ou em torno da teologia cristã. Mas, tempos depois, então, foram entrando alguns ensinamentos na reforma em desacordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E não só às vezes em desacordo com a palavra de Deus, mas até mesmo contra a palavra de Deus, contra a Bíblia. E para vocês terem uma ideia, assim, agravando mais a situação ainda, algumas ideias, algumas teologias, algumas interpretações foram feitas da Bíblia Sagrada, assim, de maneira assim, tão distorcida, que, mais grave ainda, chega até questionar o caráter do próprio Deus. Aliás, não é nem questionar o caráter do próprio Deus, é avançar mesmo contra o caráter de Deus. Então, para vocês verem aí onde chegamos nesses tantos anos aí que nós tivemos a partir da reforma. Bem,
Então, eu não vou, claro, não tem como aqui entrar no mérito, né, de todas as questões, mas eu apenas fiz aqui o destaque de algumas que eu considero assim, mais importantes, com vistas a trazer a vocês, a trazer a todos os telespectadores aqui, os internautas aí do nosso podcast A Bíblia Fala, para tentar levar uma orientação e alguma coisa assim, tentando trazer um entendimento melhor do que se discute hoje, das doutrinas que foram implantadas, principalmente pelo calvinismo, mas mais ainda ligada à pessoa de Calvino. E então, apenas algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui neste dia. Então eu destaquei algumas delas aqui, que eu acho assim de suma importância, devido à fama, né, que alguns pontos aqui eles já trouxeram e que despertaram aqui muitos problemas e até mesmo uma certa indisposição quer dizer, entre os que entendiam que Jacobus Armínio falava e o que também Calvino falava. Então, algumas coisas não batiam bem a respeito daquilo que a Bíblia ensina. Bom, eu quero iniciar aqui trazendo uma meditação aqui sobre o que é chamado de pedobatismo, ou seja, o batismo das crianças. Há uma coisa muito grave, algo extremamente grave com essa questão do batismo das crianças. Por quê? Isso porque Calvino, ele defendia que as crianças precisavam ser batizadas também. Os filhos, né, dos seguidores dele, da sua teologia, da sua doutrina, mas chegou num ponto assim que realmente não tem como a gente fugir de uma coisa, de uma abordagem que possa esclarecer mais o que significa isso. Bom, no caso então, Calvino, ele defendia o seguinte: Deus decretou todas as coisas que existem foram decretadas por Deus, mas eu quero me ater, não à abrangência dos decretos de Deus, mas eu quero me reportar apenas à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação de Calvino. Então, por isso que o nosso tema hoje é a cruel doutrina da salvação de Calvino. A cruel doutrina da salvação de Calvino. Quer dizer, o que é que Calvino ensinava a respeito da salvação? Bom, primeiro, no seu entendimento, o decreto de Deus quanto às pessoas humanas serem salvas ou não, então Calvino, ele pregava muito, era um ponto de maior importância, maior discussão entre o calvinismo e o arminianismo, a respeito da escolha do decreto de Deus que escolheu determinadas pessoas para serem salvas, quer dizer, elegeu, né? O decreto, então, decretou e que certas pessoas eram eleitas de Deus, quer dizer, escolhidas de Deus para a salvação. E, ao mesmo tempo, Deus também decretou que
outras pessoas, aquelas que não foram eleitas por Deus na teologia dele, Deus destinou essas pessoas de antemão para a perdição eterna, ou seja, para o inferno. Quer dizer, Deus destinou algumas pessoas para o reino de Deus ou para o céu, né, que são os eleitos dele, né, os eleitos de Deus, e ao mesmo tempo, não tinha como ser diferente, ele elegeu também pessoas também que elas podem fazer o que for, não tem jeito, essas pessoas já foram decretadas por Deus que irão para o inferno. Elas querendo ir para o inferno ou não. Então aqui alguma coisa assim muito grave. Por quê? A gente sabe que as crianças, até como eu já falei várias vezes aqui, a respeito das crianças na idade da inocência, quer dizer, as crianças enquanto estiverem na idade da inocência, ou seja, depende de criança para criança, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, a gente não sabe bem, porque cada criança tem um tempo, uma maturidade para sair da idade da inocência e ir para a idade da consciência. A idade da consciência, ela será responsável, a partir da idade da consciência, a criança será responsável pelos seus atos. Ela tem consciência daquilo que faz e daquilo que não faz. Enquanto que as crianças na idade da inocência, enquanto estão na idade da inocência, elas não têm responsabilidade própria para elas, porque elas não têm consciência daquilo que fazem em termos de juízo. Mas olha só, então eu comecei falando aqui que Calvino recomendou então o batismo das crianças, né, logo nos primeiros dias, né, já para evitar que as crianças morressem de alguma maneira, né, e não tivessem sido batizadas ainda, então elas não poderiam, né, haveria complicações quanto à sua escolha como eleito de Deus. Porque como Calvino diz que Deus escolheu, ele determinou, ele decretou, na eternidade passada, antes que ainda existisse ser humano, antes da criação de Adão e Eva, Deus já tinha decretado quem iria ser salvo e quem iria ser perdido. Então, por isso que vem aí a questão do batismo das crianças. Então, as crianças então, teriam que ser batizadas para que elas não estivessem sujeitas aí à condenação eterna. Mas olha só, que coisa estranha. Se Deus escolheu certas pessoas, desde antes delas nascerem, milhares de anos antes delas nascerem, como saber, então, quais crianças seriam salvas ou não? Não tem como. Não tinha como e nem tem como também saber. Mas isso é a doutrina calvinista. Então, o que eles dizem é o seguinte, olha, crianças, olha, vocês imaginam bem, as mães, os papais, as mamães, prestem atenção nisso aqui agora que eu vou falar. O quanto o que é tão grave aqui nessa questão aí das crianças. Pelo o entendimento, pela teologia de Calvino, o que acontece é o seguinte, a criança, quando ela nasce, ela já é escolhida por Deus, ou para salvação, eleita de Deus para salvação, para herdar a vida eterna, ou então ela já nasce já condenada para ir para o inferno. Quer dizer, aquelas crianças, né, aqueles seres humanos, que Deus decretou que não iria salvar essas crianças, mas que essas crianças iriam para o inferno. Agora vocês imaginam bem, pais, mães e avós, imaginam bem. Vocês têm uma criança, por exemplo, tem uma criança recém-nascida. Criança aí de 5, 6, 7, 8, 10 dias de nascido, 15 dias de nascido. Então essa criança, ela sendo saudável, ela está
sendo amamentada pela sua mãe, correto? Então, no seio da sua mãe, ela está se alimentando ali. Mas pela doutrina de Calvino, ninguém sabe se aquela criança que está amamentando ao seio de sua mãe, se essa criança foi eleita por Deus para ser salva ou se foi destinada por Deus para a perdição, quer dizer, não foi salva. Então, o que interessa a gente saber aqui é que crianças, vamos imaginar aqui duas crianças, uma criança que foi, vamos só na imaginação, duas crianças aqui de 10 dias de nascido, essas crianças estão se amamentando ao seio de suas mães, certo? Bom, vamos então ver aqui. De acordo com Calvino, uma daquelas crianças que que nasceu, né, no caso, está se amamentando, foi uma criança que é eleita de Deus para a salvação. Então, essa criança não tem jeito de se perder, porque ela é eleita de Deus para a salvação e ela irá para o céu de qualquer maneira. Queira ela ou não, ela irá para o céu de qualquer maneira. Mas e a outra criança? Supondo então que Deus não escolheu ela para a salvação, ou seja, Deus escolheu aquela criança para a perdição, para ir para o inferno, o que acontece então? Vamos imaginar aqui, essas duas crianças de 10 dias, 12 dias, 15 dias, essas duas crianças acontece de elas morrerem, quase que simultaneamente. Aí a criança que já no decreto de Deus, na eleição de Deus, segundo Calvino, aquela criança foi eleita por Deus para a salvação. Essa criança, então, ela morre e vai direto, então, para os braços de Deus. Vai para o céu, no caso, certo? Mas a outra criança, que morreu também, quase ali no mesmo dia, né? Com seus 10, 12, 15 dias de nascido, se amamentando também no seio de suas mães. De sua mãe, no caso, né? Só que essa criança não foi escolhida por Deus para a salvação, mas ela foi escolhida por Deus, ela foi destinada por Deus para a perdição, para o inferno. Então imagine vocês agora, pais e mães, avós e avós, imagine só, uma criança que não foi escolhida por Deus para a salvação, essa criança, se ela morrer aos 10 dias de nascimento, 12 dias, 15 dias, 20 dias, acontecer dessa criança morrer e ela não foi escolhida por Deus para a salvação, não é uma criança eleita, o que acontece com aquela criança? Aquela criança morre e sem ela nunca perceber que ela abriu os olhos aqui na face da terra, porque é uma criança muito nova, ela é muito inocente, ela é totalmente inocente. Mas na doutrina de Calvino, o que acontece? Aquela criança, ela vai sair ali dos braços da sua mãe, sem nunca ter cometido absolutamente nada, porque é muito novinha, então ali de dias de nascido, mas ela não foi eleita por Deus. O que vai acontecer? Essa criança sai dos braços da sua mãe, sai do seio da sua mãe e ela vai direta para o inferno. Ela vai direta para a perdição eterna. Isso é a doutrina de Calvino. E os calvinistas hoje, que seguem a linha de Lutero, porque há muitos, cabe eu informar aqui, há muitos calvinistas também que não concordam com essa posição de Calvino. Embora sejam calvinistas, mas não concordam com essa posição de Calvino. Ou seja, uma criança, ela foi destinada desde a eternidade passada, desde lá tempos imemoriais, que não existia o ser humano na face da terra ainda. Então, como Deus já decretou todas as pessoas que serão salvas e todas as pessoas que vão para o inferno,
Quer dizer, Deus manda pessoas para o céu e manda pessoas para o inferno. E Deus já decidiu isso lá na eternidade passada, sem ter nascido ninguém, nenhum ser humano na face da terra ainda, antes da criação de Adão e Eva. Agora imagine vocês. Por isso que eu coloquei aqui a cruel doutrina da salvação de Calvino. Mas a doutrina da salvação que Calvino tinha é exatamente essa que eu estou dizendo para vocês aqui. Então isso aqui é de uma crueldade, de uma, vamos dizer assim, de uma estupidez, de uma loucura tão grande que é inimaginável pensar uma coisa dessa. Bom, essa doutrina então do pedobatismo, quer dizer, crianças recém-nascidas não eleitas, não forem eleitas por Deus para a salvação, elas são condenadas à perdição e à morte eterna. Mesmo que ela tenha 15 dias de nascida, esteja vivendo ali aos seios de sua mãe. Então, eu já até fiz uma anotação aqui, que eu já disse para vocês. Muitos calvinistas, alguns, ou pelo menos alguns, mas entendo que muitos calvinistas não apoiam Calvino nessa sua posição aí de salvação das crianças. E Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 14, está registrada uma palavra que Jesus Cristo disse. Ele diz assim, olha, versículo 14 de Mateus 19, diz assim, Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui que com relação às crianças, enquanto as crianças estiverem na idade da inocência, essas crianças, todas elas, sem exceção, elas pertencem a Deus. Elas não perecerão. Elas serão salvas, mesmo que elas morram. E vamos dizer assim, que conforme eu falei aqui tempos atrás para vocês, mesmo que os pais dessas crianças tenham oferecido elas a cultos aí, né, a cultos idolátricos, a cultos que adoram demônios e oferecem crianças em sacrifício para os demônios, que existem muitos cultos que oferecem crianças aos demônios, mas mesmo que uma criança na idade da inocência ela seja oferecida aos demônios, mesmo assim essas crianças elas não permanecerão, porque essas crianças pertencem a Deus até na idade, até cumprir, até terminar a idade da inocência de cada uma delas. Então, todas as crianças que venham a óbito e que estão na idade da inocência, todas essas crianças, elas pertencem a Deus, elas não perecerão, elas têm automaticamente a vida eterna, elas são eternamente salvas por Deus. Porque Jesus diz, as crianças, essas crianças, pertencem ao reino dos céus. Bom, quero passar por uma outra questão também aqui. A questão da doutrina calvinista, da perseverança dos santos. Existe uma máxima aí que é dito o seguinte, uma vez que a pessoa foi salva, ela é sempre salva. Uma vez salva, sempre salva. Quer dizer, a pessoa pode fazer o que quiser fazer. Ela não tem jeito de se perder, porque ela foi eleita por Deus e ela não perecerá. Ela pode fazer o que ela quiser, mas ela foi eleita por Deus e Deus vai dar condições para ela, de alguma maneira, de ela não se perder. Chama-se a doutrina da perseverança dos santos. E os calvinistas baseiam muito no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28,
quando Jesus Cristo disse que quem crê em Jesus Cristo, elas têm a vida eterna. E para isso, Jesus entregou a sua vida em favor de todas elas, as pessoas que realmente crerem em Jesus como Senhor e Salvador e receberem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa passagem, esse texto bíblico diz que essa pessoa firmada em Deus, ninguém arrebatará elas de minhas mãos. Então, baseado nesse texto aí, os calvinistas dizem que uma vez que a pessoa foi salva, elas estão nas mãos de Jesus Cristo e ninguém pode tirar essas pessoas das mãos de Jesus Cristo. Por quê? Jesus diz, ninguém as arrebatará, ninguém as tirará de minhas mãos. Mas vamos entender direitinho aqui. Esse entendimento está correto? Bom, vamos ver uma coisa aqui. Olha só, as pessoas podem muito bem, elas receberem, crerem em Jesus Cristo, receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se batizarem, receberem o Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando na vida delas, e elas terem a promessa da salvação e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas a orientação bíblica é a seguinte, a pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela é salva se ela permanecer até o fim da sua vida fiel a Deus. Até o fim da sua vida, ou seja, até o final da sua existência aqui na face da terra, ou até o dia em que Jesus Cristo voltar. E a pessoa, no caso, não morreria, mas ela seria transformada. Então, essa pessoa, então, estaria firme com Deus. Mas acontece o seguinte, os seres humanos, a eles foi dado o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o seguinte, a pessoa, com relação à sua salvação eterna, ela decide se ela quer receber Jesus como Senhor e Salvador ou se não quer. Então, por quê? Porque Deus não força ninguém a ser salvo. Deus não impõe a salvação em ninguém. Ele apenas chama as pessoas para a salvação. Então, se as pessoas que estão na idade da consciência, adultos, né? Elas crerem em Jesus Cristo e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e permanecerem fiéis a Deus até o final das suas vidas ou até o dia que Jesus Cristo voltar, conforme a vida dela aqui na terra, então essas pessoas têm a sua salvação garantida. Mas acontece que é o seguinte, as pessoas, elas, como têm livre-arbítrio, o livre-arbítrio foi dado por Deus a elas, então essas pessoas, elas podem seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, crer em Jesus e tal, e, enfim, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de pessoa salva. Mas lá na frente, vamos supor que mais na frente, essa pessoa, ela, por vários acontecimentos, por várias coisas que possam acontecer na vida dela, ela resolve questionar a sua fé e não seguir Jesus Cristo mais. Ela abandonar Jesus, ela abandonar a fé. Então, se ela abandona a fé, quer dizer, ela se apostata da fé, ela perde a fé, ela tem o seu nome excluído do livro da vida, porque essa pessoa, ela se apostatou, ou seja, ela se afastou da fé, e vamos supor que ela, no seu estado de apostasia, no seu estado de afastamento de Deus, ela desistiu de Deus, não quer seguir a Jesus Cristo, não obedece mais à palavra, ela não quer seguir a Jesus, e ela permanece nesse estado
até o dia da morte dela. Essa pessoa, então, abandonou a sua salvação. Ela perde a sua salvação, porque ela não permaneceu firme até o fim. E eu quero ler para vocês Mateus capítulo 24, versículo 13. Depois de Jesus falar muitas coisas a respeito de muitos acontecimentos que aconteceriam, né, que se sucederiam aqui na face da terra, e ele fala também a respeito da vinda dele aqui na terra. Ele termina uma parte do sermão dele, o sermão profético que ele proferiu em Jerusalém. Em Mateus 24, versículo 13, ele diz assim, olha, depois de falar muitas coisas, ele fala assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus condicionou a salvação da pessoa em ela perseverar seguindo a Jesus Cristo, sendo fiel a Deus até o final da sua vida. E no discurso que Jesus Cristo fez, no capítulo 15 de João, então Jesus está fazendo um discurso, depois de tomar ali a última ceia, a Santa Ceia. Então ele fala com os seus discípulos, ele fala assim, algumas coisas assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, que ramo é assim, tem a árvore, né, a videira, né, e os ramos da videira, que são os filhos de Deus, são os discípulos de Jesus. Então todo ramo, ou todo galho, né, que estando em mim não der fruto, ele o corta, quer dizer, o Pai corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ele está falando de Jesus Cristo e de seus discípulos. Então Jesus continua dizendo assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele continua dizendo, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então, Jesus está ensinando aqui que é preciso de que persevere até o final, persevere nele. Então, se a pessoa é perseverante em seguir a Jesus Cristo, então Jesus Cristo também persevera então em habitar dentro dessa pessoa. E a salvação dessa pessoa está garantida, se ela não voltar atrás. E aqui Jesus diz, olha, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então Jesus está enfatizando aqui para que os discípulos permaneçam fiéis a ele, permaneçam na palavra, permaneçam ligados à videira verdadeira. Que cada filho de Deus, cada seguidor de Jesus Cristo, é um ramo, é uma vara que está ligado na videira, que é Jesus Cristo. Então, Jesus continua dizendo, que eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém, olha bem a advertência que Jesus Cristo falou aqui, olha, se alguém, ou seja, se um ramo não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará. Ou seja, perderá a vida eterna. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Isso foi o que Jesus estava ensinando para os discípulos a respeito da permanência, da perseverança e ser fiel a Jesus até o fim. E queria fazer menção aqui também da carta aos Hebreus, no capítulo 6. Olha só como o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, diz a respeito dessa questão aí de uma pessoa ser fiel até o fim. Olha só, o escritor diz a partir do versículo 4, Hebreus 6, a partir do versículo 4 até o versículo 8. O escritor diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados por Deus, recebeu a luz eterna,
provaram o dom celestial, quer dizer, receberam o Espírito Santo nas suas vidas, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, que essas pessoas caíram, o escritor continua dizendo assim, ó, sim, é impossível outra vez renovar essas pessoas para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Então ele fala uma palavra que é bastante profunda, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Entenderam aqui o que diz Hebreus capítulo 6, versículos 4 ao versículo 8. Então fala aqui também de perseverança. Quer dizer, o escritor aos Hebreus está dizendo que é impossível que aquelas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam a fé, receberam a salvação, quer dizer, teve os seus nomes escritos no livro da vida, se fizeram participantes do Espírito Santo, se provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e recaíram, ou seja, e caíram. Então o escritor diz assim, é impossível renovar essas pessoas novamente para arrependimento. Essas pessoas cometeram apostasia e elas blasfemaram então aqui contra o Espírito Santo. E aí não tem jeito dessa pessoa voltar mais para Deus, porque ela cometeu um pecado imperdoável, o afastamento, apostatou-se, desviou-se completamente de Deus, de Jesus Cristo. E muitos deles até, eles não ficam só nos desviar, não. Eles se desviam do caminho do céu, caminho da salvação, e se voltam contra esse caminho. Se voltam contra Deus, começam a falar mal de Deus, começam a blasfemar de Jesus, começam a falar mal do Espírito Santo, começam a falar mal da Bíblia Sagrada, falam mal de tudo aquilo que respeito, quer dizer, que está falando a respeito de Deus, tudo aquilo que fala, que é pensado, é agido a respeito de Deus, essas pessoas não só se desviam da fé, mas elas se voltam também contra a fé e elas passam a ser inimigas de Deus. Então, eu quero concluir aqui com esse texto, dizendo para vocês assim, olha, essa questão de dizer, que os calvinistas dizerem, que uma vez a pessoa salva, foi salva, ela é salva para sempre, a salvação dela está garantida, porque Jesus falou que ninguém pode arrebatar ela das mãos de Jesus. Então nós vimos aqui, pelos textos da palavra de Deus aqui, próprio Jesus falando, né, vários textos que eu li para vocês aqui, que a coisa não é bem assim. Aliás, não é bem assim não. A coisa não é dessa forma de jeito nenhum. Porque se a pessoa persevera firme com Deus até o fim, e morre fiel a Deus, a salvação dessa pessoa está garantida. Ela foi salva e permaneceu fiel a Deus até o fim, não importando dos problemas que sobrevieram a elas, não importando tanto que elas sofreram, se não sofreram, se tiveram problemas, se não tiveram, de tantas coisas que possam ter acontecido com elas aqui na terra, elas permaneceram fiéis a Deus até o fim e não negaram Jesus. Então, se elas não negaram Jesus e morreram na fé, elas têm a sua salvação garantida por Deus. Elas estão totalmente garantidas. Que morreu, ela vai para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Conforme aquela mesma palavra que Jesus falou quando estava na cruz
para aquele ladrão que se arrependeu dos seus pecados e falou para Jesus, estando crucificado lá junto com Jesus, né? Vocês sabem que Jesus foi crucificado, e entre dois ladrões, duas pessoas que eram, né, marginais da sociedade, né? E um desses ladrões creu em Jesus e falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, se voltando para ele, falou assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E naquele dia, naquele mesmo dia, que Jesus morreu, e pouco depois que ele falou essas palavras para aquele que até então era ladrão, poucos instantes depois de Jesus falar aquelas palavras para aquele ex-ladrão, Jesus morreu. E logo depois também, esses dois ladrões morreram. Mas aquele ladrão que se valeu de Jesus Cristo, que pediu para que Jesus se lembrasse dele, aquele ladrão morreu ali crucificado. Mas ele foi salvo e foi para o paraíso no mesmo dia, conforme a palavra que Jesus Cristo disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é para o paraíso que aquele ex-ladrão foi, porque Jesus o recebeu lá, com toda certeza, porque essa foi a promessa dele. Bem, e eu quero passar por uma outra consideração aqui também. A teoria calvinista diz que o ser humano não tem livre-arbítrio. Quem teve livre-arbítrio foi só Adão. Uma vez que Adão perdeu, então, lá, pecou no Éden, né? Então, a raça humana, descendente de Adão, passou a não ter livre-arbítrio. Então, tudo que acontece com o ser humano, não foi o ser humano que fez, porque o ser humano não tem livre-arbítrio, mas eles definem mais o livre-arbítrio assim: a pessoa não pode escolher Jesus, mesmo que exista uma oferta de Jesus para a pessoa ser salva, a promessa de salvação. A pessoa, se ela não for escolhida por Deus, ela não tem, ela como está morta dos seus delitos de pecados, ela não tem a condição, ela não tem o arbítrio, ela não tem domínio de si mesmo para receber Jesus como Senhor e Salvador. Ela não tem esse arbítrio, porque Deus não deu esse arbítrio para ela, principalmente porque se a pessoa não for escolhida por Deus, essa pessoa não tem um livre-arbítrio de Deus de receber Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como, porque a pessoa não tem livre-arbítrio. Mas essa doutrina, ela é equivocada, não é uma doutrina correta, segundo a Bíblia. Porque cada pessoa na face da terra é responsável, desde que ela entre na idade da consciência, deixe de ser criança na idade da inocência e entre na idade da consciência, cada pessoa é responsável pelos seus atos. Ela tem responsabilidade pelos seus atos. Ela tem responsabilidade de escolha. Então, por isso que Jesus Cristo disse que na estrada da vida que nós vivemos, então existem dois caminhos, não existem três, não existe um só caminho. Jesus Cristo disse que existem dois caminhos. E cabe cada pessoa escolher o caminho que ela quer ir. Se ela quer ir para o caminho da salvação, receber Jesus como Senhor e Salvador, ou o caminho da perdição. E então, existem dois caminhos. Olha só, Deus não obriga ninguém a ser salvo. Pelo contrário, Jesus em Deus em Jesus, através do Espírito Santo, convida as pessoas para serem salvas, para arrependerem-se de seus pecados e seguirem Jesus.
E numa passagem que tem na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15, Josué, ele se propôs a servir a Deus até o final da sua vida, ele e a toda a família dele. E aí ele chega um dia em que ele fala junto a todo Israel, e ele então fala para todo Israel as seguintes palavras: olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir o Deus dos amorreus, o Deus dos vossos pais, ou vocês escolhem servir ao mesmo Deus que eu sirvo, o mesmo Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Então vocês escolham. Então Josué está dizendo aqui que as pessoas têm livre-arbítrio, porque as pessoas devem escolher o seu destino eterno. Quem escolhe o destino eterno das pessoas são as próprias pessoas, e é responsabilidade de cada um escolher o seu destino eterno. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode salvar as pessoas. Mas a pessoa pode, de livre e espontânea vontade, ela crer em Jesus Cristo e receber Jesus como Senhor e Salvador, que oferece para elas a vida eterna. E para isso, essas pessoas têm livre-arbítrio. Então Josué continua dizendo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se, porém, vos parece mal, quer dizer, se vocês não quiserem escolher ao Senhor Deus, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir os deuses de vossos pais, os deuses que vocês conhecem lá desde os familiares de vocês, desde o antepassado de vocês, aos deuses de vossos pais, que estavam lá da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando agora. Qual Deus vocês querem seguir? Vocês querem seguir os deuses de vossos pais, ou os deuses aqui dessa terra aqui? Aí Josué continua dizendo assim, ó: eu, porém, juntamente com a minha família, quer dizer, eu, porém, e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Deus vivo, que na verdade é o único Deus, não existe outro. Então, o que Josué está falando aqui? O que a Bíblia está ensinando? É dever, é obrigação, é responsabilidade da pessoa decidir qual é o seu destino eterno. Ela que decide. Ela quer Jesus para salvar a sua vida ou ela não quer? Ela quer ir para o céu, vamos dizer assim, ir para a salvação eterna, ou ela quer ir para a perdição eterna? Ela quer ter a vida eterna ou ela quer receber a morte eterna? O que é que ela quer? Ela decide a sua própria vida com relação à eternidade. E então, aqui entra uma outra questão, aqui que os calvinistas também dizem, sobre a graça irresistível. Então os calvinistas dizem assim, olha, se Deus escolheu uma pessoa, se Deus escolheu alguém para essa pessoa ser salva, essa graça de Deus sobre a vida da pessoa, a pessoa não dá conta de resistir a essa graça. Quer dizer, obrigatoriamente essa pessoa vai ser salva, porque a graça de Deus é irresistível. Essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina cruel, ela não é uma doutrina bíblica, porque a graça pode ser resistida. Por quê? Porque a pessoa tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre-arbítrio. Então ela pode decidir se ela quer ser salva ou se não quer, ela é livre para isso. Então, Deus não salva ninguém à força, Deus não força ninguém a ser salvo. A salvação não é imposta a ninguém, mas a salvação é oferecida. Quem quiser, disse Jesus, receba de graça da água da vida. Então, a pessoa tem responsabilidade pela sua vida aqui na face da terra. Não é Deus que decide unilateralmente
Não é Deus que decide sozinho a salvação de uma pessoa. Porque depende dela, porque Deus criou o ser humano livre para o ser humano escolher a Deus se ele quiser a Deus, se ele acreditar em Deus. Mas se a pessoa não quiser, Deus não é responsável pela vida dela. Deus não é obrigado a salvar a vida dela. E a graça que Jesus Cristo trouxe de Deus e ofereceu ao ser humano, a graça é oferecida, ela não é imposta, ela pode ser resistida. Então, se alguém não quiser ser salvo, Deus não salva a pessoa. Deus só salva a pessoa que quiser de bom grado ser salva. Mas se ela não quiser, Deus não salva a pessoa obrigatoriamente. Ou seja, Deus não empurra vamos dizer, num dizer assim mais popular que tem hoje, né? A salvação não é imposta na pessoa, não é empurrada a pessoa goela abaixo, certo? Não é imposta a pessoa. A salvação é oferecida à pessoa, se a pessoa quiser ou não. Então a graça não é irresistível. A graça de Jesus precisa ser recebida. A graça é oferecida a todas as pessoas na face da terra. Mas a graça não é irresistível. As pessoas que quiserem receber Jesus como Senhor e Salvador, elas recebem Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus dá para elas essa graça. Mas se elas não quiserem, a graça continua sendo oferecida para essa pessoa até ela morrer. Enquanto a pessoa estiver vida, enquanto ela estiver vivendo, enquanto ela estiver fôlego de vida, a graça de Deus está sendo oferecida para ela. Se ela um dia quiser, mesmo que seja na hora da morte, ela reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, realmente, e receber Jesus, a graça vai envolver a vida dessa pessoa e Deus vai ser gracioso com essa pessoa, fornecendo a essa pessoa a graça salvadora, a graça que salva a pessoa, em nome de Jesus Cristo. Eu teria ainda muitas coisas para dizer, mas eu acho que já estamos aí chegando já no final do tempo aí, né, Silas? 3 minutos para 1 hora. Bem, então, depois nós vamos continuar num outro episódio, mais na frente, nós vamos continuar falando algumas coisas aqui, ainda com referência às doutrinas calvinistas, porque não temos tempo suficiente aqui hoje para discorrer sobre algumas coisas mais. Mas é importante aquilo que foi falado aqui nesse dia, é importante que você memorize isso e receba, confirme na palavra de Deus aqui as referências bíblicas que eu passei para vocês aqui, que eu li. Se apeguem a essa palavra, olhem para o que a palavra diz, que a palavra de Deus diz, que a Bíblia fala. Olhe o que a palavra de Deus diz, porque ela é quem tem a última palavra sobre todas as coisas aqui na face da terra. Então, se você não resistir à palavra de Deus, se você não resistir à graça de Deus, você pode ser salvo. E é isso que Deus oferece. Oferece em Jesus, e o Espírito Santo está do seu lado, está presente aí, juntamente com você, onde você estiver aí. Se você não resistir à graça de Deus e crer em Jesus Cristo e quiser receber a graça de Deus na sua vida, quiser receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso nesse exato momento, porque Deus deu para você o livre-arbítrio. Você é livre para aceitar ou é livre para rejeitar. Mas o conselho de Deus, o conselho de Jesus, o conselho do Espírito Santo e o conselho de quem prega a palavra, o meu conselho neste momento para você, é que você receba a graça de Deus.
que você aceite a palavra que foi ministrada a você, tanto hoje como já foi ministrada para você vários dias atrás ou vários anos atrás, o que você tem ouvido a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito de Jesus Cristo. Creia em Jesus, receba agora na sua vida a graça salvadora do Senhor e você terá o perdão dos seus pecados, você terá a vida eterna, você receberá de Deus a vida eterna. Você terá o seu nome escrito no livro da vida de Deus, no livro da vida do Cordeiro, e o seu nome jamais será apagado desse livro, porque você decidiu receber Jesus como Senhor e Salvador e permaneceu firme com Jesus Cristo até a morte, ou até que Jesus Cristo volte, até que Jesus Cristo venha, tá bom? Então receba um conselho nosso aqui neste momento. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem a responsabilidade pela sua alma. Então, para onde a alma sua vai, para onde a vida sua vai quando você morrer aqui na terra? Para onde você vai para a eternidade? Você vai para Deus ou vai para um lugar de tormento? E o conselho nosso é o seguinte, que você vá para Deus. Você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E receba o perdão dos seus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus que abençoe a sua vida, Deus que abençoe a sua família e te dê a graça maravilhosa dele no seu ser. Em nome de Jesus. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.